Olá, bom dia, irmãos. Já há algum tempo que não nos vemos pessoalmente. Estou cheio de saudades vossas e com vontade de vos abraçar a todos e de podermos estar perto uns dos outros e rirmos e galhofarmos também um pouco. E, acima de tudo, estarmos na presença do Deus que tanto amamos, a razão pela qual nós somos igreja. Eu venho neste momento trazer-vos uma palavra, uma vez que este tempo está sendo mais longo do que aquilo que todos nós desejaríamos. E é uma palavra de conforto, uma palavra de fé no vosso coração, pois ainda que não nos possamos estar, não possamos estar juntos nos cultos, não deixamos de ser igreja. E já no início desta semana eu enviei por carta esta palavra que vou compartilhar convosco para todos os nossos irmãos que não têm meios tecnológicos mínimos que seja para poder nos acompanhar nesta palavra. E assim poderem também estarmos todos no mesmo espírito. E de facto eu senti necessidade de compartilhar convosco um olhar bíblico sobre este tempo que nós vivemos, tempos de emergência social, tempos de emergência sanitária, económica, a todos os níveis. Nós temos sido desafiados enquanto indivíduos, enquanto pessoas que fazem parte de uma família, enquanto trabalhadores, enquanto membros de uma comunidade. E estes são de facto tempos de muito desafio, onde todos somos postos à prova todos os dias. E a Igreja não é exceção. E importa, por isso mesmo, neste tempo também lembrar alguns aspectos positivos que surgem naturalmente desta impossibilidade de estarmos privados de estar na companhia uns dos outros. Nesta nova realidade a que nós chamamos de quarentena, não é? Que nos tem privado de estarmos mais perto uns dos outros, de podermos compartilhar os nossos afetos, podermos sentir o calor próprio da presença uns dos outros. Importa, por isso, lembrar que esta paragem brusca no ritmo e nas atividades cotidianas próprias que todos nós temos, tem alguns impactos positivos. Um deles, e fica aqui este primeiro à parte, há algum tempo atrás ouviu-se tanto falar nas metas climáticas para o planeta, assistimos a alguns governantes de grandes nações comportarem-se como autênticos faraós, quer aproximando, não querendo abrandar a sua produção industrial, a sua atividade industrial, tudo o que contribui para a emissão de CO2 para a atmosfera. E eis que nunca estivemos tão próximos de atingir, pelo menos as próximas metas, aquelas metas que estão no horizonte climáticas para o planeta. Algo que não traz benefícios já, mas todos nós acabaremos por senti-los. Mas, falando num contexto mais bíblico, eu gostava de lembrar-vos que estes são tempos onde nós temos sido confrontados com a falta que os outros nos fazem. É certo que vocês, tal como eu, temos estado de certa maneira confinados ao nosso agregado familiar, 24 sobre 24 horas, isso não é mau em si mesmo, bem pelo contrário, mas percebemos a ausência dos nossos amigos, a ausência dos nossos irmãos em Cristo, a ausência de colegas de trabalho, de vizinhos, de pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Percebemos de facto a falta que os outros nos fazem na nossa vida mais do que nunca. E isso tem um efeito positivo, que é, na verdade, fazer-nos dar mais valor. Vamos certamente todos dar muito mais valor às pessoas que são as pessoas da nossa vida quando tudo isto passar. Outra coisa também importante é que nestes tempos em que estamos de facto confinados, quase que forçados a viver estas 24 sobre 24 horas junto com o nosso agregado familiar, confinados às paredes da nossa casa, são tempos de redescoberta da nossa comunhão familiar. São tempos onde nós somos desafiados de novo a ter um novo olhar sobre aqueles que sempre estiveram connosco, mas que no nosso dia-a-dia, porventura, não lhes temos dado toda aquela atenção devida. Então estes são também tempos desafiantes nesse sentido e que nos permitem redescobrir essa comunhão familiar. Esse é um aspecto positivo que todos nós devemos abraçar de coração. De uma forma geral, estes são tempos que empurram todas as pessoas para Deus. Esta é a minha convicção plena. Não é um efeito apenas sobre crentes. Eu acredito também que as pessoas que não creem em Deus ou que não têm uma atividade espiritual com Deus
elas nestes tempos são empurradas em virtude das circunstâncias para Deus. Desde já porque vivemos tempos de imprevisibilidade, tempos de insegurança, em que as pessoas têm consciência do risco da sua própria vida, têm consciência das suas limitações humanas, e isso nos remete inevitavelmente sempre para a questão do medo. E quando o medo nos aperta, quando as circunstâncias nos apertam, normalmente todos nós temos uma tendência, uma inclinação natural a procurar algum tipo de ajuda divina. E portanto, a começar pelos descrentes, eu diria que apesar das suas convicções, de facto de não quererem Deus e não quererem nenhum envolvimento com igrejas, nem com a palavra de Deus, nem quererem saber nada disso, a verdade é que eles experimentam a ineficácia prática daquilo em que acreditam, porque conforme a Bíblia os descreve, eles estão sós, sem Deus no mundo, estão sem uma esperança consistente na sua vida. O apóstolo Paulo falou de que não quer que a igreja tenha, por assim dizer, que seja incrédula, que seja ignorante acerca da esperança que há em Jesus Cristo, como aquelas pessoas que estão estranhas às alianças de Deus e às alianças de que a Bíblia fala. No entanto, estas pessoas, independentemente das suas intenções, são pessoas como nós, como muitos de nós já fomos, se calhar muitos de nós também já tivemos esse tempo em que não ligámos assim tanto a Deus, mas não têm de facto essa força, essa pessoa a quem recorrer que nós temos. E isso deve nos fazer pensar de como este tempo é tão importante para nós os ajudarmos a ter esperança, a ter fé em Deus, a lhes proporcionar um encontro real com Jesus Cristo. Tudo isso nos deve passar pela cabeça, pois estes são tempos que se adivinham como tempos de crise para a vida de todos, e onde muitas destas pessoas certamente estão passando pelo tipo de perguntas existenciais. Será que Deus existe mesmo? Será que aquele Deus de que o meu vizinho, o meu familiar me falou? Será que essa coisa de Jesus vir em breve buscar a sua igreja, será que isso é mesmo assim? Será que estamos mesmo perto dos tempos do fim? Será que eu necessito mesmo de me salvar, de recorrer a Deus de uma forma como nunca fiz antes? São tudo perguntas que, na consciência dos descrentes, neste tempo presente, onde as circunstâncias nos apertam a todos, certamente estão disputando, e a resposta está connosco, com a Igreja, e por isso devemos estar preparados, conforme diz a Bíblia, para anunciar a razão da esperança que temos no nosso coração. Dentro daquilo que são os crentes, eu diria que, falando um pouco daqueles crentes que nós chamamos de mornos espiritualmente, aqueles crentes que não levam as coisas de Deus tão a sério, não é preciso orar tanto, não é preciso ler tanta Bíblia, isto basta ir uma outra vez à igreja, basta uma outra oração, basta saber que Deus está ali quando precisamos dele. Para esses crentes que vivem numa certa mornidão espiritual, certamente estes são tempos que estão convidando a todos esses silenciosamente, na sua consciência, ao lugar da oração. E estes são também tempos onde no seu coração estas pessoas sentem de uma forma assustadora este tempo de reconciliação, esta possibilidade, esta oportunidade de acertar o seu coração com Deus, como um tempo que se esgota de uma forma assustadora. E portanto também devemos estar preparados a ajudá-los e a amá-los, todos esses filhos pródigos que por qualquer motivo estão mais longe de Deus neste tempo, que já foram mais fervorosos, que já amaram mais a Deus, que já serviram mais a Deus, mas que agora estão um bocadinho desligados. Devemos terem atenção a essas pessoas, porque Deus os ama de igual maneira e também, como todas as pessoas, quer e deseja que elas venham a Cristo e que elas tenham vida com abundância em Jesus Cristo. Os crentes, por sua vez, que estão mais atentos aos sinais dos tempos e que sabem que a segunda vinda de Jesus Cristo está próximo, aqueles crentes que, na verdade, embora com todos os constrangimentos próprios na sua vida de um tempo como este, olham para os sinais dos tempos e percebem que se estão cumprindo termos bíblicos,
é inevitável que tenham algum regozijo interior em virtude disso mesmo, de saberem que a Bíblia não mente, de saberem que tudo quanto Deus falou para este tempo presente está acontecendo. Esses são os tipos de crentes que têm de facto o seu prazer na palavra de Deus, como diz lá no Salmo 1. São crentes que se habituaram a extrair a vida, a extrair o sumo da vida, a extrair a alegria da sua vida, a força, o amor, os princípios, os valores, o alimento para o seu caráter, o alimento para a sua alma a cada dia. Habituaram-se a extraí-lo da palavra de Deus, têm prazer na palavra de Deus. E esses, sem dúvida, estão neste tempo presente se santificando ainda mais, buscando Deus ainda mais. Estão rumando determinadamente aos propósitos bíblicos para a sua vida, de amar a Deus sobre todas as coisas e de estarem prontos para amar o seu próximo, qualquer que ele seja, em qualquer circunstância. E, portanto, essas pessoas vivem com uma certa alegria, com um certo gozo, ainda que com um certo temor próprio do momento, porque sabem que esses tempos da Igreja Gloriosa, onde as pessoas vão viver pela fé no poder sobrenatural de Deus, não é uma coisa longínqua, eles acabaram de chegar. E, portanto, este é o tempo dessa Igreja se assumir mais do que nunca. Resumindo para si e para mim, que somos crentes a tempo inteiro, quero dizer que não vivemos com Deus de forma espasmódica, não nos lembramos dele de vez em quando, mas vivemos diariamente com a consciência da presença desse Deus em nossas vidas. Vivemos conscientes de que vivemos em sua presença a cada dia. Para nós que temos experimentado o amor de Deus, que temos experimentado como o poder de Deus tem transformado tão profundamente as nossas vidas, estes são tempos de prova à nossa fé. E os acontecimentos encarregam-se de nos colocar as questões para que o nosso coração responda. Eu gostava de partilhar convosco algumas dessas questões que creio serem importantes para este tempo presente em que nós vivemos. Uma delas é: vivemos nós de facto sobressaltados, em pânico, ansiosos, achando que somos vulneráveis a tudo o que nos possa acontecer neste tempo, tal como as pessoas à nossa volta sem Cristo? Ou será que nós vivemos numa paz sobrenatural que guarda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais profundos em Cristo Jesus? Porque vivemos na convicção de que de facto habitamos no esconderijo do Altíssimo. Que tipo de pessoas somos nós neste tempo? Qual é a voz que fala mais alto no seu coração? Será que é a voz das notícias? Ou será que é a voz do bom pastor chamado Jesus Cristo? Não há nenhum mal em nós vermos notícias, ouvirmos notícias. Agora, haverá mal se você tiver o televisor ligado de manhã à noite e tiver a cada 5 segundos, a cada minuto, sempre ouvindo quantas mais pessoas morreram, quantas mais pessoas foram infectadas, e programas atrás de programas que nunca mais acabam a falar sobre a infecção e sobre quão grande é o coronavírus. Se você fizer isso, certamente estará a transformar as notícias na sua Bíblia. Lembre-se que nós não fomos chamados para ser testemunhas do coronavírus, nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. O seu alimento neste tempo de provação tem que estar na palavra de Deus, tem que estar no que Deus diz acerca de si, no que Deus prometeu fazer em sua vida. Isso é muito importante que você guarde. Com isso eu não quero dizer que devamos ser negligentes em relação às notícias, longe disso. Podemos ligar a televisão no início, no final do dia, ou 3 vezes ao dia, ou as vezes que forem, mas de forma que não, digamos assim, não se apodere dos nossos pensamentos e que os nossos olhos não fiquem focados somente em meditar no coronavírus e naquilo que ele é capaz ou que pode ser capaz de fazer a toda a gente que nós conhecemos. Vamos pôr os nossos olhos em Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que essa é a única forma de conservarmos o nosso coração em genuína paz. Lembre-se que estar no meio de um temporal não significa estar em pânico. Nós podemos estar no meio de um temporal e ter paz, e ter o coração cheio de esperança, e estar cheio de uma alegria interior, e estarmos com toda a força e com toda a ousadia no meio da tempestade, não preocupados a ver quando é que vamos ao fundo, quando é que caímos ao mar, mas preocupados em aproveitar a força do vento desse temporal para içar as nossas velas, para com ousadia pegarmos no leme da nossa vida e olharmos no horizonte, olhando para as promessas e para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo.
É assim que Deus espera que cada um de nós esteja. Outra pergunta que estes acontecimentos nos colocam é: seremos nós capazes de continuar a ser fiéis a Deus neste tempo? Em Abacuque 3, no versículo 17 e 18, diz, eu vou dizer de uma forma resumida, em linguagem presente, qualquer coisa como isto: ainda que tudo à minha volta não produza mantimento, eu não veja nada daquilo que eventualmente Deus me prometeu, não veja nada de bom me acontecer, ainda que tudo à minha volta me ameace, eu continuarei a louvar a Deus, eu continuarei a adorar a Deus, eu continuarei a ter um coração grato na sua presença. Essa deve ser a atitude daqueles que, como você e como eu, se determinaram a viver pela fé em Jesus Cristo. Estamos prontos neste tempo a sermos solidários? Estamos prontos neste tempo a sermos compassivos, a sermos misericordiosos, a sermos altruístas? Estamos prontos a ser portadores das boas novas, de que há um Jesus que venceu a morte, que venceu as trevas, que ressuscitou ao terceiro dia e que está desejoso de dar vida com abundância a todos aqueles que lhe entregam a sua vida? Estas são de facto as questões que nós devemos dar atenção neste tempo no nosso coração. Nós temos conhecido salmos maravilhosos na palavra de Deus, como o Salmo 23, que fala do bom pastor, mas certamente o irmão ou a irmã concorda comigo neste tempo, que este não é o tempo de conhecer o Salmo, este é o tempo de conhecer o bom pastor do qual o Salmo fala. Então vamos buscá-lo de todo o nosso coração, vamos permanecer juntos na sua presença, vamos levar a sério Deus em nossa vida, para que este tempo de prova seja um tempo de crescimento espiritual, seja um tempo que nos torne mais fortes quando tudo isto passar. Meus queridos, deixem-me-vos lembrar de como Deus vos ama e de como Ele tem reservado o melhor para nós. Nós estamos às portas da celebração de mais uma Páscoa, e importa nunca nos esquecermos que, tal como aquelas famílias hebraicas, nós estamos recolhidos em nossas casas, na fé, no sangue de Jesus Cristo que está barrado nas ombreiras, nas vergas das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos agregados familiares. Acreditamos piamente nisso, que enquanto a destruição lá fora visita quem ela quiser, a nós que estamos em aliança com Deus não visitará. E nós estamos nessa atitude de celebrar a Páscoa, nessa atitude de estarmos conforme aquele povo estava, não é? Calçado, vestido, preparado para uma grande marcha, para uma grande caminhada, porque há um tempo da destruição a andar ao nosso redor. E há um tempo para nós nos levantarmos no poder de Deus e seguirmos em direção ao nosso destino. Em Romanos 6, versículo 14, em Romanos 8, versículo 1 e 2, e em Romanos 5, versículo 17, eu estou mencionando estas passagens que vocês poderão depois ver na vossa Bíblia. Eu vou ler estes trechos bíblicos para terminar esta palavra com aquela exortação que Deus pôs no meu coração para todos vocês. E o que a palavra de Deus diz nestas passagens é: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O apóstolo Paulo estava a falar para a igreja de Cristo. Estava a dizer para os cristãos: olha, o pecado não terá domínio mais sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou a todos da lei do pecado e da morte. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, aos que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Contextualizando esta passagem para este tempo presente em que nós precisamos que Deus nos fale através desta passagem bíblica, eu digo-vos diretamente o seguinte: nenhuma doença, nenhum vírus terá domínio sobre si ou sobre mim, uma vez que nós estamos em Cristo. Esta tem que ser a nossa fé. Doenças podem vir, podem nos assaltar, dores podem vir ao nosso corpo, tal como pensamentos maus podem vir à nossa mente, mas uma coisa é virem, uma coisa é nos moerem, outra coisa é terem domínio sobre nós. E nós devemos pôr a nossa fé em Jesus Cristo, que estas coisas não têm de facto domínio sobre nós. Ainda que possamos passar por alguma vulnerabilidade física ou no nosso corpo, mas essa enfermidade não terá domínio sobre nós. A Bíblia garante que nós não estamos mais sujeitos, uma vez em Cristo, às enfermidades. Nós estamos sujeitos
há uma nova realidade que se chama graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma espécie de sombrinha espiritual, à sombra da qual nós estamos guardados das maldições e nós estamos protegidos e nós estamos escudados na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, no poder que há na pessoa do Espírito Santo, digamos, no selo próprio que há no sangue de Jesus Cristo, numa vida de aliança com Deus. E todas essas realidades, de todas elas nos devemos lembrar neste tempo presente, que faz, na verdade, com que todas as coisas contribuam juntamente, quer as boas, quer as menos boas, para o nosso bem, nós que amamos a Deus. Então há uma lei nova que governa a sua vida de acordo com a palavra, e essa lei chama-se Lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus. Foi por ela que o Espírito Santo ressuscitou Cristo entre os mortos. Foi por ela que Deus mostrou a subexcelente grandeza do seu poder. E a Bíblia garante que esse mesmo poder está sobre todos os que creem em Jesus Cristo, para que, atempadamente, quando necessário, esse mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Cristo dos mortos e que habita em nós, poder, dizia eu, vivificar o nosso corpo mortal. A Bíblia fala aqui, eu acabei de vos ler, que pela ofensa de um só a morte reinou. Fala, obviamente, do primeiro homem que Deus pôs na terra, que desobedecendo a Deus fez com que todos ficassem de geração em geração sujeitos à lei do pecado e da morte. É um pouco como no tempo da escravatura, quando um bebê nascia numa família de escravos, ele podia invocar, mas eu não pedi para nascer, mas eu não quero ser escravo. Mas a partir do momento que era filho de escravos, ele tinha a natureza dos seus pais, ele tinha que continuar a ser escravo. E é assim que de geração em geração, desde que o homem pecou contra Deus, ficou destituído, separado da manifestação de Deus em sua vida. Deus passou a ser um estranho para ele. Não é por isso com surpresa que nos tempos de hoje tantas e tantas pessoas vivam como se Deus não existisse, como se Deus fosse um absoluto estranho em suas vidas, como se eles de tal maneira não o conhecessem que inclusivamente o culpam de tudo aquilo que se passa em suas vidas. Então é por isso que nós precisamos de salvação, é por isso que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porém a Bíblia aqui declara que conforme essa separação veio por um homem, também por causa do que Jesus fez por si e por mim na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus nos redimiu. Quer dizer, nos colocou de novo, enquanto humanidade, numa posição de autoridade. Aquele que crê em Jesus recebeu uma posição de autoridade em Jesus Cristo. De modo que hoje, pela fé, no poder de Deus que está sobre a nossa vida, nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer o coronavírus e todos os vírus amigos dele que andam por aí. Então, Jesus deixa um recado para todos. Eu queria vos ler esse recado na palavra de Deus. Diz assim, em João 16, versículo 33, tenho-vos falado a minha palavra, para que em mim, disse Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, eu queria terminar esta palavra deixando-vos uma palavra também àquelas pessoas que porventura nos estão a ver nesta mensagem e que, de certa maneira, sentem-se afastadas de Deus, não é? E talvez, quando me ouviu falar de pessoas descrentes, se identificou com essa condição espiritual, ou porque é uma pessoa descrente, ou porque é uma pessoa que acredita que Deus existe, mas reconhece que não tem uma relação de intimidade com Ele, reconhece que de facto Deus continua a ser um estranho para si. Não há um dia, não há um momento que você se lembre na sua vida a partir do qual você possa dizer que a sua vida mudou profundamente porque Deus passou a fazer parte da sua vida. E se você é uma dessas pessoas, eu gostava de o desafiar neste dia, juntamente com as pessoas que estiverem ao seu lado, ou sozinho, se me estiver a ver só, a fazer uma oração comigo. Eu quero desafiá-lo a fazer uma oração simples, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia garante que Deus ama a todas as pessoas por igual.
e que Deus deu a vida do seu Filho Jesus Cristo pensando em reconciliar-nos a todos com Ele. A Bíblia diz mesmo que Jesus veio para todos, mas também diz que nem todos o receberam. E para aqueles que não o receberam, Deus continua a ser esse desconhecido, essa pessoa estranha. A Bíblia garante que se nós inclinarmos o nosso coração e nos arrependermos dessa vida separada de Deus e quisermos mudar de vida, quisermos dar uma oportunidade a Deus de se revelar a nós, de nos falar pessoalmente, de nos mostrar quem Ele é, de mudar os nossos corações. Basta para isso nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, aceitar a sua obra redentora que Ele operou por nós na cruz e convidá-lo a entrar no nosso coração. Deus diz que não vai ter em atenção o tempo em que nós tivemos em ignorância acerca destas verdades. A Bíblia diz que Deus é tão bom que Ele vai passar uma esponja sobre o nosso passado. Ele vai fazer com que tudo o que diz respeito à nossa vida, que possa ter culpa, que possa ter pecado, que possa ter transgressão, coisas das quais nos tenhamos vergonha, nos sintamos constrangidos. A Bíblia diz que Deus vai passar uma esponja sobre tudo isso, de maneira que não se lembrará mais dessas coisas. Mas basta tão somente que no nosso coração haja profundo arrependimento, haja um profundo desejo e sincero de mudar de caminho, não é? De arrepiar caminho, de ter uma nova atitude, de dar lugar a Deus na nossa vida. E por isso eu quero desafiá-lo nesta hora, ou desafiá-la, caso sejam uma senhora que nos está a ver. E eu gostava que vocês agora baixassem a vossa cabeça aí onde vocês estão, em reverência diante de Deus, pusessem a vossa mão no peito e falassem comigo as seguintes palavras. Vamos fazer uma oração juntos para entregar essa nossa vida a Jesus, convidá-lo neste tempo de provação, de tribulação em que todos vivemos. Vamos convidá-lo a trazer esta paz, esta segurança que só Ele pode nos dar neste tempo. Então diga assim comigo: querido Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que Tu morreste por mim na cruz do Calvário. Senhor, eu arrependo-me dos meus pecados. Eu entrego-te a minha vida e eu te convido hoje a seres o meu Senhor e o meu Salvador. Toma a minha vida, Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. Traz-me o reino de Deus ao meu coração. Transforma a minha vida. Revela-te a mim, ó Deus, pois eu desejo te conhecer mais e mais. Eu quero passar a viver desde hoje e para todo o sempre na tua companhia. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha salvação. Agora mesmo. Amém. Ora, os meus parabéns. Se fez essa oração, a Bíblia diz que alguém nasceu de novo no seu coração. O seu espírito nasceu de novo. Deus pôs a natureza divina dele no seu coração. Por fora, você com certeza continua a mesma pessoa. E o que se vai passar nos próximos tempos é que Deus vai começar a tocar a sua vida. Você vai começar a ser convidado pelo Espírito de Deus. Há um outro olhar sobre as Escrituras e certamente vai ter a oportunidade de ver tudo o que diz respeito à sua alma, à sua vida, a ser posta no seu devido lugar. Ou seja, Deus tem uma ordem divina a fim de trazer a sua vida com abundância ao seu coração, a fim de pegar nas pontas soltas que todos nós temos nas nossas vidas, mas que só Deus pode verdadeiramente emendar essas pontas, pode tecer, por assim dizer, uma tapeçaria com todas as pontas soltas que estão na nossa vida e fazer da nossa vida algo que valha verdadeiramente a pena. Eu quero agradecer pelo tempo que os irmãos me dispuseram nesta mensagem. Quero lembrar-vos que vamos ter próximas mensagens, falaremos futuramente, a breve trecho, de como este é o tempo de ouvirmos Deus, como este é o tempo de falarmos com Deus. Vamos ver o privilégio que o cristão tem de ser ouvido por Deus e vamos também falar sobre como este é o tempo de recebermos uma palavra de Deus. Deus sempre tem uma palavra para nos livrar da destruição quando ela está por perto. E nós temos todos que aprender na presença dele a estar o tempo suficiente para receber essa palavra que é individual, que é pessoal, essa palavra geradora de fé, geradora de paz, de confiança sobrenatural
que Ele tem para cada um de nós. Às vezes é uma palavra de sabedoria, dizendo-nos para fazer coisas que de outra forma nós não saberíamos fazê-lo, mas Deus vai fazer tudo isso connosco. Portanto, fique connosco, vamos estar juntos, irmãos, vamos permanecer juntos na graça de Deus. Deus vai estar convosco todos os dias para vos abençoar, para vos proteger. Têm salmos maravilhosos para orarem, como o Salmo 23, o Salmo 91. Orem por vocês, pelas vossas famílias, orem pelos profissionais de saúde que estão dando a sua vida em espírito de missão neste tempo. Orem pelas vítimas desta pandemia, pelos seus familiares, orem pelas pessoas que estão à vossa volta, orem pela Igreja de Cristo e pela nossa Igreja local também em particular. Não se esqueçam que a Igreja continua a ser Igreja e este é o tempo mais do que nunca de estarmos verdadeiramente juntos. Não é demais dizê-lo, o meu coração também ele está convosco todos os dias, com muitas saudades, com muita vontade de vos abraçar. E tenho a certeza que assim que eu tiver a oportunidade de ter de novo um culto convosco, das primeiras coisas que vamos fazer vai ser uma grande festa, para nós podermos celebrar esse lugar único que todos nós temos na vida uns dos outros. Amém? Deixo aqui também um encorajamento que este domingo de manhã, no canal YouTube da Figueira da Foz, à semelhança do que aconteceu no domingo passado, pelas 10h30, o nosso pastor João Cardoso falou com toda a igreja e eu queria encorajar que vocês também neste domingo ouvissem o pastor Miguel, que muitos de vocês na nossa igreja local também já conhecem, já esteve connosco, e ouvíssemos o que Deus tem para nós. Este é um tempo de fortalecimento coletivo, é um tempo de nos unirmos enquanto igreja, enquanto ministério. Vamos estar juntos. Dentro em breve vamos colocar mais conteúdos à vossa disposição e mais do que nunca vamos orar na presença de Deus. Um bem-aja a todos.